Abram aí os esboços. Nessa aula eu vou tentar ser bem prática, a gente vai fazer alguns exercícios, então já guarde aí, reserve a sua caneta, seu espaço de papel. Quero fazer alguns exercícios, algumas práticas. Então, só revisando, eu falei bastante coisa histórica na aula passada. E talvez você não entendeu, talvez você achou muita coisa, talvez eu falei pouca coisa. Teria muito mais coisa para falar. Mas o importante, o que eu queria deixar de mensagem central é que a Bíblia é um documento histórico confiável, que ela é a palavra de Deus, não a única forma da palavra de Deus, mas uma das formas da palavra de Deus, que a gente chama de palavra escrita. E se Deus tem uma palavra escrita, logo isso tem muitas implicações na nossa vida, né, como cristãos. Primeiro, que nós precisamos ter contato com essa forma de palavra de Deus, ter contato, ter relacionamento com a Bíblia. Eu fiquei pensando que eu precisava esclarecer algumas coisas, como, por exemplo, a minha aula não tem o objetivo de você idolatrar o livro, porque, apesar de ser uma forma de palavra de Deus e ter autoridade, ser confiável, Jesus é maior do que a Bíblia. Jesus é o verbo de Deus, mas eu não tenho como chegar a Jesus sem conhecer este livro, porque este livro fala dele. Então, para a nossa geração, para o nosso tempo, historicamente falando, a Bíblia deve ser um alvo também do nosso amor. Por quê? Porque nós não vivemos com Jesus fisicamente quando ele esteve na Terra. Nós temos o relato aqui nesse livro. Bom, eu comecei falando na aula passada que eu dei aula de História da Igreja, e a nossa aula de História da Igreja, a gente fala muito da restauração da Igreja, né? E eu estou falando sobre a Bíblia, hoje eu vou falar um pouco sobre, bem básico, sobre interpretação bíblica, como que se estuda, como que se interpreta, vão ser coisas bem básicas. E eu não posso desconsiderar o fato de que há muitas interpretações na história da igreja e na igreja hoje. Há muitas divergências, né? Hoje, a maior parte das divisões, a gente pode dizer que é por causa de orgulho e interpretação diferente da Bíblia. Então, não é algo simples. Hoje eu vou tratar desse assunto de forma bem simples. E eu estou sempre falando, temos que honrar a Bíblia, precisamos crer que a Bíblia é a nossa autoridade, precisamos ler a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, existe esse fator de que hoje na igreja nós temos diferentes interpretações, mas nós cremos que o Senhor irá nos levar à unidade da fé. Eu creio que o Senhor vai levar a igreja em uma unidade da fé, mas o Senhor não vai começar isso se nós não começarmos do básico, que é ler a Escritura. O Senhor nunca vai nos levar a uma restauração plena da igreja se nós não honramos o básico que Ele já fez. Então, na história, repetindo, homens deram sua vida para traduzir esse livro, para que nós pudéssemos ler. Então, eu terminei a aula passada falando da interpretação particular, que foi um princípio da reforma que eu acho muito bonito, muito interessante, que diz que todo cristão tem o direito e o dever de ler e interpretar as Escrituras. Então, esse foi um ponto que aconteceu na história e nós não honramos isso, e eu não creio que o Senhor vá falar outra coisa diferente do que está nesse livro. Porque a palavra do Senhor é uma só, apesar das muitas formas. O que Deus vai falar através de Jesus, através de uma experiência mística, não vai ser diferente da sua palavra escrita, porque Ele não pode mentir. Ele não é mentiroso, Deus não é contraditório. Amém? Bom, falado tudo isso, eu coloquei na apostila de vocês 3 tipos de relacionamento que nós podemos e devemos ter com a Bíblia, com a palavra escrita. O primeiro foi a leitura, eu coloquei, esse aí eu que inventei, os outros 2 não. Leitura bíblica, e eu coloquei a palavra diversão, como uma forma de tentar explicar o que eu quero dizer. O segundo foi estudo, eu coloquei a palavra trabalho, mas enxergue como um trabalho bom, não um trabalho ruim. E terceiro, meditação bíblica, que é outro ponto muito importante, que nós temos deficiência na igreja, e eu coloquei algo como relacionamento emocional com a palavra. São 3 formas que você pode relacionar com a Bíblia. O meu objetivo nessa aula é abençoar vocês com vontade de ler a Bíblia, com vontade de ser transformado por essa palavra. Eu comentei também sobre esse livro, eu não sabia que a gente tinha trazido ele, Ouvindo Deus, eu falei na aula para vocês anotarem, do Dallas Willard, o subtítulo é Desenvolvendo um Relacionamento de Diálogo com Deus. Então, ele vai falar, tirar bastante dúvidas sobre como que eu tenho certeza que eu estou ouvindo a voz de Deus, como que Deus fala.
ele tira bastante dúvida. Mas tem um determinado momento desse livro que eu achei interessantíssimo, que ele faz a seguinte pergunta: quando você imagina o funcionamento do universo, como que você imagina? Eu acho que por causa das aulas de física, química, a gente imagina reações atômicas, né? Tipo assim, como que o universo funciona? Pensa. Aí você pensa, né? Os átomos, não sei o quê, eu não entendo nada disso. Ele fala, não, o reino de Deus, o universo, funciona através de palavras, é um reino de palavras. Então, através da palavra, Deus fez o mundo, trouxe o mundo à existência. Através da palavra, nós somos transformados. E ele faz como que um convite para você reimaginar o funcionamento do universo através de palavra. Tudo que Deus faz é através da sua palavra. Faz muito sentido, Jesus sendo o verbo vivo, né? Deus criando tudo através da palavra e a nossa mente sendo transformada através da palavra. E nós temos essa versão escrita, essa versão registrada. Então, eu queria começar com o primeiro tipo, que é de leitura. Eu coloquei esse ponto aí baseado na Bíblia, a Mensagem. Alguém tem essa Bíblia? Ou já comprou agora? A Bíblia, a Mensagem, foi lançada no Brasil recentemente. E, quando eu li o prefácio da Bíblia, eu achei muito interessante, e foi ela que me inspirou a colocar esse primeiro ponto, que é o quê? Leia a Bíblia de capa a capa. Muitas pessoas relacionam com a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessas, né? É muito comum pessoas, vou ver o que Deus quer falar comigo, e abre solto, né? A minha avó, eu gosto muito da minha avó foi a primeira crente na família. E ela aprendeu a ler muito pouco mesmo. Na verdade, ela é um testemunho de alguém que conheceu Jesus, e o pastor disse, esse é o livro de Deus, e ela deu um jeito de aprender a ler melhor, e hoje a leitura dela é melhor porque ela lê a Bíblia. Então, isso aconteceu muito, né? Na história, em vários lugares. E a vovó tem dificuldade. Então, a vovó, às vezes, abria em Jeremias, e lia Jeremias falando, e falava para mim, Jesus fala lindo, né, minha filha? Aí eu, vó, quem está falando aí é Jeremias. Aí é a palavra de Jesus, mas é Jeremias. E a gente começou a falar, vó, lê do começo até o fim. Você pegar qualquer tipo de livro, qualquer tipo de romance, ficção, você precisa ler do começo ao fim para entender o livro. E, normalmente, quando a gente começa a ler um livro, romance, por exemplo, a gente começa não entendendo nada. No final, as coisas passam a ter sentido. Então, nós precisamos ter essa leitura do começo ao final. Parece algo muito básico, mas na igreja não acontece. As pessoas começam a ler a Bíblia de forma solta. E eu coloquei diversão por quê? Porque é um tipo de leitura que a gente precisa ter despreocupado em parar e estudar. Entende? Lê de capa a capa, tira o óculos de preconceitos, de ideias teológicas já preconcebidas. Por exemplo, eu estava comentando isso com o Ângelo. Uma característica das seitas, é que elas têm um líder que guia, e esse líder, o que esse líder fala, está no mesmo patamar das Escrituras. Normalmente, seitas falam assim, tem a Bíblia, mas tem o livro do seu fulano. O livro do seu fulano é igual à Bíblia. E fica no mesmo patamar, é uma característica. E outra característica é que sempre tem estudos bíblicos previamente prontos. Já viu isso? Enfatiza-se determinadas passagens das Escrituras, e toda vez que se estuda e que se lê, só aquela parte da Escritura é enfatizada. Então, as seitas, pessoas que fazem parte de seitas, têm dificuldade desse tipo de leitura, que eu acho importantíssima. Você precisa ler a Bíblia do começo ao final e ser surpreendido por algo. Se você só lê a Bíblia nas suas passagens preferidas, ou as passagens preferidas de uma visão que você faz parte, alguma coisa vai dar errado. Você vai perder o elemento de surpresa. Falei para vocês que a W. Tozer tem uma frase famosa, né, que é, este livro, eu não leio este livro me lê. E isso acontece muito nessa leitura, essa leitura descansada. Eu vou ler a Bíblia do começo ao final, toda, sempre. Uma hora você é surpreendido por uma passagem. Uma hora uma passagem vai te ler. Uma hora uma afirmação da parte de Deus vai te pegar. Então, nós precisamos ter esse tipo de exercício bíblico. Ler a Bíblia sempre. Eu queria até ler, se alguém tiver a Bíblia Mensagem. Eugene Peterson, capítulo 1. No prefácio da Bíblia, é muito interessante. Inclusive, se você tem essa Bíblia e nunca leu o prefácio, leia. Porque no prefácio, na introdução, o Eugene Peterson explica o objetivo desta Bíblia. Porque a Bíblia, a Mensagem, não é propriamente uma tradução, ela é uma paráfrase. O objetivo dela, quando ela foi traduzida para uma língua contemporânea, ele se dá na liberdade
de traduzir bem poético. Porque o objetivo dele é que você pegue a mensagem central das Escrituras. Ele fala assim, a mensagem, a Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia de leitura. Não tem a intenção de substituir as excelentes Bíblias de estudo que estão disponíveis. Meu propósito aqui é simplesmente fazer que as pessoas a leiam. Pessoas que não sabem que a Bíblia é um livro para ser lido, pelo menos por elas, e fazer que pessoas que perderam há muito tempo o interesse pela Bíblia a leiam novamente. E ele fala assim em outra parte. Primeiro, é importante simplesmente ler a Bíblia, descansada e pensativamente. Então, ele mesmo fala que você não pode usar a Bíblia, a mensagem, como uma Bíblia de estudo. Você não pode parar num versículo e pegar uma palavra daquele versículo e aprofundar. Por quê? Porque o objetivo dessa Bíblia é para você lê-la como um todo, captar a mensagem central. Ele se dá o direito de interpretar poeticamente vários versículos. Então, a gente, inclusive, tem que ter cuidado quando relaciona com ela, né? Porque algumas pessoas usam ela e pegam, olha que máximo e tudo aqui. Não, isso foi o Eugene Peterson que traduziu. E para pensar. Ele traduziu do original para a língua inglesa. E nós estamos lendo no português, que não foi ele que traduziu. Então, ainda tem bastante distante ainda, né? Mas é uma Bíblia boa e ela serve, é uma indicação para esse tipo de leitura, para captar a mensagem central da Bíblia. Você lê ela do começo ao final. Então, eu coloquei aí, nós precisamos ler a Bíblia toda e sempre. Se você nunca leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diretão, você precisa ter essa experiência. Você precisa captar essa mensagem central. Amém? Aí eu queria entrar no segundo ponto, que é sobre estudo. Há necessidade também de estudar a Bíblia. Isso é uma forma diferente. Tem pessoas que só estudam a Bíblia. Nunca tem essa leitura geral e nunca tem o que a gente vai ver, que é a meditação. Então, muitas vezes a gente só estuda. Ou tem pessoas que só leem do começo até o final. Então, perdem algumas coisas. O estudo é extremamente importante. O Richard Foster fala isso no livro Celebração da Disciplina, que o estudo redireciona a nossa mente. E ele faz uma comparação muito interessante com a cultura do povo de Israel no Antigo Testamento, que Moisés falou, repita aos seus filhos, coloca no umbral da porta, na testa, para não esquecer. Ele faz essa comparação com o estudo agora na Era da Graça. A Era da Graça não tira o poder de nós precisarmos, a necessidade de nós estarmos lendo a Bíblia continuamente, lendo a palavra, relembrando. Eu creio que a nossa santidade está muito ligada à memória. A nossa santidade está ligada à memória, primeiro porque Jesus morreu e ressuscitou, e isso é um fato histórico. E nós precisamos lembrar isso, a ceia é isso. Lembra da morte de Jesus, lembra que ele prometeu ressuscitar. Nossa santidade está intimamente ligada à memória, e a nossa memória está ligada a este livro. Pessoas que não leem a Bíblia estão desconectadas da memória espiritual, de fatos históricos que dependem da nossa santidade. Mas o estudo, ele tem a característica de aprofundamento. E hoje nós pensamos que só pregadores, mestres e pastores devem estudar. Não um cristão normal, não uma dona de casa, não uma mulher com filhos. A gente acha que a gente exporta, né? Terceiriza. Não, só os mestres devem fazer isso. Não, irmãos, inclusive estudar, todos nós fazemos isso automaticamente. Eu gosto muito do Richard Foster, que ele fala isso. Quando uma mulher pega um livro de receitas e ela decide fazer uma receita, ela automaticamente está estudando ingredientes, o que vai acontecer. Ali ela está pensando quimicamente, o fermento do bolo não vai inchar o bolo e tudo mais, e a água, o que vai acontecer, estragou, por que estragou? É um tipo de estudo. Nós estamos estudando sempre. Você olha uma árvore, você está estudando, você está pensando, você está analisando, tirando conclusão. Nós já fazemos isso. E por que não fazer isso com a palavra de Deus? Entende? Então, é bem complicado falar isso no Brasil, porque nós não temos uma cultura de educação, né, muito elevada. Isso não é incentivado. Mas, que nem eu falei na aula passada, a Bíblia, a existência da Bíblia, a forma de Deus trabalhar na humanidade exige que nós sejamos racionais, que nós estudemos, que nós nos dediquemos a pensar, a analisar. Isaías 1:18 fala, Deus fala, né, vinde e raciocinemos. Há um convite da parte de Deus. Use a sua mente, Deus gosta, Deus ama isso, nós devemos amar a Deus também com a nossa mente, com o nosso intelecto, então faz parte. E em relação ao estudo, por exemplo, você pode fazer vários tipos de estudo com a Bíblia, né?
Por exemplo, estudar livros da Bíblia. Pega o livro de Esté, estuda o livro de Esté. Pega um tema, o que a Bíblia diz sobre amor, amor em toda a Bíblia. Eu fico impressionada como pessoas que têm, por exemplo, cargos ou profissões e nunca ouviram o que Deus tem para falar sobre aquela determinada vocação na Bíblia. Por exemplo, se eu sou um comerciante, eu preciso, no mínimo, ver o que Deus fala sobre dinheiro na Bíblia. E é um tipo de estudo, percebe? E isso vai transformar a minha vida. E vai guiar como que eu vou proceder no meio, quando eu estou no trabalho. Então, nós precisamos disso para a vida sempre. Por isso que eu coloquei no esboço de vocês alguns princípios, que são bem básicos, de hermenêutica, que é a arte de interpretar. Assim como estudar, interpretar também é algo que nós fazemos automaticamente. Eu vou deixar a meditação mais para o final. Eu coloquei 12 regras, que são princípios básicos da interpretação da Bíblia. O primeiro, que a gente vai usar bastante no estudo, tá? Todas aquelas verdades que eu falei ontem, principalmente as 4 características da palavra de Deus, que são autoridade, clareza, suficiência, necessidade. Qual é a outra, gente? Inerrância. 5. Ainda permaneço falando 4, né? As 5 características da Bíblia que os reformadores reconheceram na história, todas elas são aplicadas quando nós interpretamos. Então, por isso que a primeira regra diz: a Bíblia tem autoridade. Então, o que você precisa saber antes de se achegar a essa palavra escrita? Ela tem autoridade. Ela é palavra de Deus. Se ela é palavra de Deus, ela tem autoridade. Inclusive, tem um autor de hermenêutica que ele fala assim: uma das primeiras pessoas que interpretou a Bíblia foi o diabo, foi Satanás. E ele tem um método hermenêutico, que é o de aumentar ou omitir, acrescentar ou omitir algo. Ele fala, inclusive, da serpente, dá o exemplo da serpente em Gênesis. Ele dá, na verdade, o exemplo da serpente e da mulher. Não sei se você já percebeu isso quando você leu a Bíblia. Já percebeu? Deus fala uma coisa e Satanás omite e Eva acrescenta. Eva acrescenta que Deus, como se Deus tivesse falado, nem toqueis. Deus fala, não coma do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, quando vai conversar com a serpente, ela fala, nem tocais. Ele disse que nem podia tocar. Então, há um acréscimo da palavra de Deus. E Satanás, a serpente, fala, vocês não vão morrer. Deus diz, certamente morrereis. Ela fala, vocês não vão morrer. O que está acontecendo aí? Está se omitindo parte da verdade. Logo, é uma mentira. O que ele está dizendo? Vocês não vão morrer. Morte significava ali, quando Deus estava falando, 2 coisas. Morte física e espiritual. Satanás estava omitindo algo que Deus tinha falado. Então, toda vez que nós chegamos diante da palavra de Deus, e esse é o objetivo dessa aula, irmãos, se você não entendeu nada, fica com isso. Nós precisamos honrar, ter temor com a palavra escrita de Deus. Eu acho que nós estamos num tempo que nós usamos a palavra de Deus para tudo que a gente quer. Tem até uma frase famosa desse autor da hermenêutica, que ele fala, se você pode dizer o que você quiser com a Bíblia, você não está usando a Bíblia corretamente. Se você tem uma ideia e você usa a Bíblia para basear, argumentar a sua ideia, você não está usando a Bíblia corretamente. Nós precisamos ser guiados por esse livro, não usar esse livro como argumentos para o que nós queremos dizer. Então, eu sinto muito temor da parte de Deus de nós honrarmos a palavra de Deus. O que Deus quer falar. Deus fala de muitas maneiras, mas se nós não começamos com o básico, nós não temos como avançar. Nós estamos em perigo. Então, ele fala sobre esse método hermenêutico de Satanás. Acrescentar ou diminuir ou omitir algo da palavra de Deus, que isso é pecado, inclusive faz ligação com o que nós falamos na aula passada, do mandato que aparece em Deuteronômio, em Apocalipse, não retireis, não acrescente e nem retire nada desta palavra. Então, bom, primeiro ponto, fui longe, mas vamos voltar. A Bíblia tem autoridade. George Whitefield diz que lia a Bíblia de joelhos. Isso é algo físico, mas nós devemos fazer isso no nosso interior. Leia a Bíblia de joelhos, seja humilde diante da palavra. A gente já comentou isso. Existem partes da Bíblia que você não entende ou que você não concorda, não briga com isso, tem paciência, tem coisas que a gente realmente não entende no começo, a gente demora para entender. Então, achegue-se à Bíblia,
crendo que ela tem autoridade. Ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Amém? Segundo ponto, a Bíblia, segunda regra, a Bíblia explica a Bíblia. Isso é bem interessante, porque existem muitas pessoas que vão tentar explicar a Bíblia e usam padrões científicos ou, sei lá, psicologia, vários tipos de coisa, que podem ajudar, não tem problema fazer esse link. Mas, antes de tudo, irmãos, quando você for interpretar a Bíblia, lembre-se que a própria Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma característica fantástica das Escrituras. Por exemplo, o livro de Apocalipse. Muita gente tem dificuldade de ler o livro de Apocalipse. Por quê? Porque tem muitos sinais, tem muitas figuras, tem muitas imagens. Mas, se você tivesse lido a Bíblia inteira, se tornaria mais fácil. Por exemplo, Apocalipse vai falar de candelabro, vai falar de templo, vai falar de Jezabel. Onde é que está Jezabel na Bíblia? Está lá no Antigo Testamento. Se você não leu o Antigo Testamento, onde Jezabel aparece e apronta, você não vai entender quando Jesus fala à igreja na Ásia sobre Jezabel. Então, existem vários, tem até no, acho que é o 9 divisões da Bíblia que fala, né? Que Gênesis é a sementeira. E em Apocalipse, tudo reaparece, como se fosse uma colheita daquela semente lá. Então, tudo que está na Bíblia aparece em Apocalipse. Então, você não vai entender Apocalipse se você não ler a Bíblia toda. É um ótimo exemplo. Então, existem várias passagens. Quer ver um exemplo? Outro. A morte de Jesus. Tem uma passagem que fala da morte de Jesus, que eles tiraram sorte das vestes de Jesus. Vamos dizer que você está ali lendo. Você está lendo isso em Mateus. Quer ver uma forma que a Bíblia explica a Bíblia? Olha a mesma passagem, só que escrita em Lucas, em João e em Marcos. Você vai ver que a Bíblia acrescenta, é como se ela aprofundasse a descrição daquele fato. E, por exemplo, quando fala que eles disputaram a veste de Jesus, lá em Salmo 22, houve uma profecia, porque ele está falando de uma profecia que aconteceu, que Davi falou. Então, você vai ler na Bíblia, uma coisa vai puxando a outra. Então, nós precisamos usar a própria Bíblia como filtro hermenêutico, como interpretação da Bíblia. Certo? Então, por exemplo, vamos falar, o que Deus fala sobre amor? Vamos ver na Bíblia toda. Uma passagem vai guiando a outra, uma passagem vai interpretando a outra. Isso é, acho que uma das características mais bonitas da Bíblia e prova de que é a palavra de Deus, porque autores de diversos lugares, de tempos diferentes, com línguas diferentes escritas, né, idiomas diferentes, escreveram e fazem uma unidade lógica da palavra de Deus. Ok? Regra 3. Cuidado com a fé e o Espírito Santo são necessários para entendermos e interpretarmos a Bíblia. Você pode usar muitos argumentos lógicos, históricos, arqueológicos, para falar para um não cristão que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que, no mínimo, ela é um documento confiável. Mas, sem o Espírito Santo, é impossível interpretar a Bíblia corretamente. Existem vários versículos, se você quiser abrir, senão eu posso ler. 2 Coríntios 4:4. Diz assim: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sem a fé salvadora, sem o Espírito Santo, nós não temos como interpretar a Bíblia. A Bíblia chega a nós e é o Espírito Santo que interpreta. Isso já é, inclusive, uma aplicação prática. Quando você for ler a Escritura, creia que o Espírito Santo que está em você, ele traz a mensagem do Pai, ele interpreta para você. Nós precisamos ter essa confiança, não só no nosso intelecto, mas no Espírito Santo, que revela a vontade de Deus. Outro versículo, aqui em 2 Coríntios 4, fala que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para não entender a mensagem. Vamos em 1 Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Toda vez que você for ler a Bíblia, que você se achega à Bíblia,
Lembre-se disso, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, mas nós temos o Espírito Santo. E nós dependemos dele para entender a mensagem de Deus, seja a mensagem central, geral, ou as pequenas mensagens que estão na Bíblia. Regra 4. Cuidado com as experiências pessoais na hora da interpretação. Eu acho que esse é um dos maiores erros hoje, inclusive no Brasil. Eu achei recentemente um vídeo, a gente estava fazendo um trabalho sobre homossexualidade, homossexualismo, e a gente achou um vídeo na internet de uma mãe, uma mulher cristã. Ela tinha uma filha gay, e a filha saiu de casa, e eles ficaram sem se falar, e a menina escreveu uma carta para a mãe e tal. E a mãe nem respondeu a carta, ela, como cristã, assim, não aceitava, teve uma atitude péssima diante da situação da filha, e, passado um tempo, a filha se suicidou. A moça se suicidou, e a mãe entrou em parafuso e decidiu reler a Bíblia. Ela era cristã, decidiu reler a Bíblia. E o resultado dela, que ela, inclusive, anuncia num livro, acho que ela tem até uma ONG, é que ela leu a Bíblia errada. Ela estava condenando a filha dela da atitude homossexual, mas ela havia lido a Bíblia errada. O que ela fala no livro? Eu entendi, Deus falou comigo, que eu estava lendo a Bíblia errada, porque eu precisava interpretar a Bíblia baseada na minha cultura. Irmãos, com todo respeito a essa mulher que tem um sofrimento que é algo doloroso, assim, mas ela está errada. Ela está usando a cultura para interpretar a Bíblia. Ela está colocando o que acontece no mundo à frente das Escrituras. O que ela está dizendo? Já que hoje todo mundo é gay e pode ser, logo foi invalidado. Você percebe o filtro da interpretação? Está num nível muito grande, e dá para perceber mais fácil. E ela colocou uma experiência pessoal, um trauma, que eu respeito, que eu entendo, mas está errado. Nós não podemos colocar as nossas experiências acima das Escrituras. E é isso que tem acontecido hoje na igreja como um todo. Então, é um exemplo bem grotesco. Eu fiquei mal quando eu assisti aquele vídeo, né? Eu fiquei com pena da mulher, e hoje ela tem uma ONG, ela vai nas igrejas pregando, dizendo que Deus não está contra o ato homossexual e tudo mais, que ela leu a Bíblia errada. E, na verdade, esse assunto de hermenêutica é um assunto, talvez, complexo, né, de interpretação das Escrituras, você pode achar. Mas, irmãos, hoje em dia não tem como nós não tocarmos no assunto. Inclusive, não sei se vocês sabem, se vocês estão atualizados, eu estava falando da causa homossexual e tudo, hoje existe a teologia inclusiva, que é o quê? A igreja cristã gay, que diz que não tem problema, que não é pecado e tudo mais. Qual é o problema da teologia inclusiva? Qual é o problema? Como que você prova que está errado as igrejas chamadas contemporâneas da teologia inclusiva, que inclui gays, homossexuais e tudo mais? Qual é o problema? Hermenêutica. O filtro hermenêutico que eles fazem da Bíblia para interpretar, para dizer que o homossexualismo não é pecado, que não tem problema, está errado. Inclusive, o mesmo filtro hermenêutico que eles usam para interpretar as passagens para tentar comprovar que não é pecado, poderia ser usado em outras passagens para dizer que Jesus não morreu na cruz. Logo, não existe igreja cristã gay. Nós devemos abraçar os gays, o Senhor ama e tudo mais, mas, teologicamente, não é ilógico. É ilógico, teologicamente, se nós formos usar os filtros hermenêuticos. Se você interpretar dizendo que Davi e Jonas tinham um relacionamento homossexual, você pode interpretar também dizendo que Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou. Logo, invalidou o evangelho, invalidou o cristianismo e tudo, morreu. Então, não tem como nós não tocarmos mais nesse assunto, porque coisas grotescas têm aparecido, né? Então, temos que ter cuidado com as nossas experiências devem ser interpretadas à luz da Bíblia, não o contrário. Tem um livro vendendo aí, chama Proteção contra o Engano, do Derek Prince. É um livro bem pequenininho, esse livro é maravilhoso. E ele é o cara para falar disso, porque ele... Falar disso o quê, né? Ele está falando sobre manifestações sobrenaturais. Então, ele está tentando proteger o leitor do engano de possíveis manifestações que não são do Espírito. E ele é o cara para isso, porque ele sempre esteve num ambiente carismático, pentecostal, e ele fala ali algo que marcou a minha vida. Ele fala, sinais e maravilhas não provam se algo é verdade ou não. Coisas místicas,
Aparentes milagres não prova se algo é real ou não. Será que esse homem é de Deus? Ele cura, é de Deus. Não significa muita coisa. Ele fala, o que prova se algo é verdade ou não, já está provado na Escritura. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus ela é absoluta, ela é objetiva, e é a partir dela que nós podemos saber se algo é verdade ou não. Então, não é porque o cara tem poder e tudo mais que é provado que é verdade, né? Mas, voltando, a regra fala, não coloque as suas experiências acima da Escritura. Não interprete as Escrituras baseadas na sua experiência. E, gente, isso acontece com a gente sempre, né? Então, por exemplo, a gente está lendo a Bíblia e fala, Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Pessoas que têm traumas com autoridade, com o pastor, vão ter dificuldade de interpretar objetivamente o que aquele versículo está falando. Então, percebe como a Bíblia nos lê, ela deve nos ler. Então, a nossa experiência deve estar subjugada às Escrituras, não o contrário. Amém? Tem algumas experiências que você vai fazer muito, procurando namorado na internet. Tem gente que tem dado certo. E aí, às vezes, a pessoa quer pegar isso como regra. Isso. O princípio não é esse. Isso. Né? Tem usando assim. Essa coisa da experiência é bem... Eu tive uma espécie de discipuladora que ela só usava saia. E ela falava assim, Deus falou comigo. Não é regra. Então, isso é bem interessante. Ela teve uma experiência com Deus, Deus falou com ela, eu não critico a experiência, eu não sou autorizada a criticar, e eu achei o comportamento dela muito bom. Ela falou, Deus falou comigo. Na Bíblia não está falando isso, que toda mulher deve usar saia. Não está falando. Então, eu achei assim fantástico. Ela era uma mulher muito simples e aquilo assim me impactou. Então, até para a vida da igreja, essa questão da experiência é muito interessante, né? Então, Deus falou comigo desse jeito. O que a Bíblia fala? É um princípio bíblico? Não. Ó, irmão, Deus falou comigo. Pode ser que com você vai ser diferente, né? Então, isso é bem importante também. A gente está usando, então, a experiência dos outros como autoridade, não a palavra de Deus. Isso é bem importante. Regra 5, tá certo? Regra 5? Todos comigo? Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Eu coloquei a palavra ordem, mas depois eu pensei, talvez é melhor colocar mandamento, para você entender melhor. Quer um exemplo? Oséias. O irmão abre o livro de Oséias e vê que Oséias casou com uma adúltera, com uma prostituta. Ele leu aquilo e pensou, nossa, olha aí, podemos casar com uma prostituta. Percebe? Por que nós não somos autorizados a ter um relacionamento com a prostituta, como Oséias falou? Como Oséias teve? Porque não há um amparo bíblico de mandamento sobre isso. Muito pelo contrário. Paulo, por exemplo, fala o contrário sobre relacionamento com prostituta. Então, parece uma coisa muito básica, mas tem acontecido coisas desse tipo. Esses dias eu ouvi a história de uma irmã que foi na igreja pela primeira vez e o irmão estava pregando, o pastor estava pregando sobre voltar ao primeiro amor. Ela ouviu a pregação, muito simples, e entendeu que tinha que voltar para o primeiro namorado. E foi ligar para o primeiro namorado. Aí, a minha crítica é a seguinte, ela não interpretou as escrituras, né? O pastor que pregou, que talvez nem falou de Jesus. Porque a gente está tão acostumado com os termos, né? Voltar ao primeiro amor, ser lavado no sangue. Se a gente não explica direito, irmãos, isso aí... Porque é o seguinte, a continuidade dessa aula aqui, eu falei sobre o que é a Bíblia. E agora eu estou falando como interpretar. O terceiro passo, que eu não vou falar, seria como pregar. Como, né? Porque, por exemplo, a pessoa fala todos os símbolos da Bíblia, mas não explica o que é, né? Então, vem aqui no altar. Vou ser morto, né? Vão me matar no altar. O Ângelo está falando isso aí, porque tem um vídeo do John Wimber, que é o fundador da Vineyard, que ele... Quando ele estava no processo de converter, né, que ele foi na igreja, ele ficou escandalizado com o que as pessoas falavam. Você foi lavado no sangue? Fazem isso aqui? Lavam as pessoas no sangue? Então, nós temos terminologias que as pessoas não entendem, viu, irmãos evangélicos? A gente precisa explicar. Mas, voltando, o exemplo é de Oséias. Existem coisas na Bíblia, fatos na Bíblia que são registrados que não significa autorização para você fazer aquilo. Então, é um método de interpretar, um princípio de interpretar. Isaías andar nu, não pode, gente.
Então, inclusive, isso nos leva a outro pensamento, de que o nome Bíblia, inclusive, vem de bíblios, seria como, eu gosto de traduzir como biblioteca, porque são livros no plural. E a Bíblia é uma espécie de biblioteca. Então, quando você se dirige a cada livro dessa biblioteca, você tem que saber que estilo literário é esse livro, né? Então, Apocalipse é um livro profético. Reis é um livro de registro histórico. Isaías é um livro profético. Tem história ali também. Então, cada livro exige um olhar diferente, né? Um olhar literário diferente. Então, eu estou lendo ali Isaías fez aquilo. Aquilo não é um mandamento. Aqui está falando como que Deus procedeu com Isaías. Então, quando eu uso a regra 2, que a Bíblia explica a Bíblia, aí eu entendo. Nossa, Paulo tem um mandamento que não é para relacionar com prostituta. Deus é contra isso. Os 10 mandamentos falam, percebe? Então, a Bíblia toda, ela mesma vai se explicando. Ela é o seu filtro hermenêutico. Você vai lendo ela como um todo. Claro que a gente está abrindo os problemas, mas isso é bem simples. Regra 6. O propósito principal da Bíblia é transformar a nossa vida, não aumentar o nosso conhecimento. É outro problema que nós temos hoje. A Bíblia, o principal dela é transformar a nossa vida, não nos fazer uma enciclopédia para que nós sejamos louvados. Percebe? E isso aconteceu muito durante a história. O estudo bíblico é muito bom, mas o estudo bíblico também precisa ter o que a gente chama, que eu vou falar um pouco sobre a meditação, que é o submeter a palavra. As pessoas têm uma sedução a respeito da Bíblia, eu fico impressionada, que as coisas tipo assim, código da Bíblia. As pessoas têm um entendimento errado, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, logo, vamos abrir aqui, olha, apareceu uma imagem, nossa, se você somar isso aqui, mais isso aqui, as pessoas se perdem muito nos detalhes da mensagem e não captam a mensagem central. Então, existe uma espécie de sedução religiosa de você olhar o conteúdo. Nossa, que máximo! Olha, Deus... Eu até vou usar um exemplo aqui com vocês, em outra regra, que é uma passagem que Davi fala, em Salmos, purifica-me com o hisopo. Eu estava vendo, tem um estudo só sobre essa erva. Como que essa erva aparece em vários momentos cruciais da Bíblia. Desde Davi orando, pedindo para ser purificado, até os rituais de sacrifícios com Moisés e o momento da crucificação de Jesus, que tem muito a ver com nossa purificação. Então, as pessoas olham aquilo e se perdem naquilo. Nossa, inclusive, já vamos comprar aqui um hisopo, vamos decorar nossa igreja. Campanha do hisopo, exatamente. E as pessoas se perdem na beleza da unidade da Escritura e não se submetem à mensagem central. Isso é muito comum, inclusive do judaísmo. Existe as pessoas... Tem cristão, inclusive, que está voltando para o judaísmo, não o judaísmo messiânico, por causa da beleza que há numa religião que é baseada nessa palavra, que é única, que ela tem unidade perfeita. Então, muitas pessoas ficam seduzidas por essa beleza, esse enigma que tem na Bíblia, mas não captam a mensagem central e não se submetem a ela. Então, a minha palavra, por exemplo, como mestre, como pregador, como um pastor, ela deve estar submissa à palavra de Deus. Percebe? Tem a ver com a primeira regra, mas essa quinta fala sobre a nossa vida prática. Se a minha vida não for transformada, não estou lendo a Bíblia corretamente, não estou estudando a Bíblia corretamente. Se não há transformação, o objetivo da Bíblia não foi alcançado na minha vida. Regra 7. Eu dei uma corridinha porque eu quero fazer um exercício com vocês nessa regra 7. É algo muito básico, mas importante. Inclusive, tem umas perguntinhas aí. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Então, você está lendo a Bíblia, você chega numa passagem que te chamou a atenção, parece que Deus está querendo falar com você ali, você vai interpretar a passagem. Aí, abaixo, nós temos algumas perguntas que devem ser feitas. Primeiro, como que a passagem se relaciona com o material circunvizinho? Como que aquele versículo se relaciona com o versículo anterior e posterior? Porque, pasmem, quem colocou capítulos e versículos na Bíblia não foi Deus, tá? Foi só uma forma da gente poder achar melhor. Mas quando divide, no original não divide. Entende? Capítulo 6. Então, o primeiro versículo do capítulo 6 está ligado ao último versículo do capítulo 5. Então, eu preciso ler o material ao redor daquele versículo. Isso.
Isso, fica só com... Eu vou passar, inclusive, foi boa essa sua, eu tinha preparado outra desse tipo, de uma passagem que a gente usa muito, mas nunca leu o antes e o depois. Tem outra legal igual essa. Como se relaciona com o restante do livro? Eu leio uma passagem, como é que esse versículo se relaciona com o livro como um todo? Como que se relaciona com a Bíblia como um todo? E, por fim, como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita. Vamos praticar? Vamos abrir numa passagem que, inclusive, já vai ajudar no exercício do Arlindo. Abre em João 17, versículo 3. É uma passagem muito bonita. João 17, versículo 3. A aula acaba aqui. Vocês têm que ser rápido, tá? João 17, versículo 3. E a vida é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu vou pedir para vocês responderem, baseado nesse versículo, as 3 primeiras perguntas. Não precisa relacionar com a cultura por causa do tempo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Todos façam, porque eu vou perguntar e vou colocar o microfone para falar. Vamos ficar em silêncio para podermos pensar. Se possível, vocês escrevem a resposta, tá? Terminaram? Não, todo mundo não. Quando alguém terminar, grita bingo. Aí o primeiro terminar vai fazer todo mundo terminar. Vou tirar do mais rápido.
Responderam quantas perguntas já? Duas. Então tá bom. Alguém respondeu as 3 primeiras? Precisava ler a Bíblia toda, né? Vai interpretar com a Bíblia toda. Vamos lá. Tem outro microfone? Dá uma parada, gente, por causa da hora. Vamos lá. Em casa você termina isso. Já está acabando o CPPI, você vai em casa e faz. Só um exercício. Vamos lá. A passagem é: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Essa regra da hermenêutica fala de começar de fora para dentro, porque ele está falando para você analisar o contexto externo, não a passagem em si. Eu deveria ter avisado isso antes para ninguém errar. Não é para você analisar a passagem. Não, mas se respondeu a pergunta, está certo. Está falando para analisar ela com um contexto. Ou seja, tem um contexto imediato, que são as passagens ao redor, e um contexto mais distante, que é a Bíblia e tudo mais, e talvez a cultura. Essa passagem não é tão interessante, não é tão importante a questão da cultura. Vamos lá. Quem pode responder a primeira pergunta? Como a passagem se relaciona com as passagens circunvizinhas? Quem gostaria de compartilhar? O que você colocou aí? Se tiver errado, não, a gente corrige. Então tá bom. É escola, né? Jesus ora para o Pai pedindo que o abençoe para obedecê-lo. Na passagem ele pede que Deus o ajude a obedecê-lo, né? Que o glorifique para ele glorificá-lo. E Jesus vinha explicando o que ia acontecer, né? E isso o afligiu, isso o preocupou. Ele explicou, ele fugiu das parábolas. Então, nesse contexto, eu entendo que, nessa passagem específica, depois de explicar tudo o que ia acontecer, inclusive depois, com a vinda do Consolador, ele se aflige, né? E aí ele fala, essa é a vida eterna, esse é o propósito para que eu venho. Certo. Mais coisas você colocou aí nesse Não, primeiro? só isso. Certo. Acho que um ponto importante é isso aí, que Jesus estava orando ao Pai, né? Jesus estava orando ao Pai diante dos discípulos. Os versículos anteriores e posteriores mostram isso, né? E tem essa linha de isso. Alguém mais, ainda na primeira, colocou alguma coisa diferente? Essa oração, ela não ocorre num momento que Jesus está só. Como chamou a atenção, Jesus teve uma longa conversa com os discípulos, e nessa conversa, pelo que eu li aqui, tratou um pouco a questão da morte dele. Isso. E houve Jesus mostrando, falando um pouco da necessidade, e depois que ele terminou essa conversa, Jesus falou, eles reconheceram, falaram, agora não há mais dúvidas, né? Acho que os discípulos tinham muitas dúvidas acerca da necessidade de Jesus morrer. Então, Jesus esclareceu naquela longa conversa a eles, e o texto fala antes, né? Antes de quando Jesus começa a orar, ele fala, e quando acabou essa conversa, Jesus orou ao Pai e falou. Aí ele veio falar. E essa questão da vida eterna, ele tinha falado um pouco das aflições que eles teriam. E essas aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas ele falava que essas dores que eles sentiriam no momento iriam redundar em alegria posteriormente. Então, quando Jesus reforça essa questão da vida eterna, ele está mostrando que conheçam o texto fala, né? E a vida eterna é que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Ele está reforçando a necessidade de você olhar para algo muito mais superior, algo muito superior àquelas situações que você estava passando no dia a dia, com lutas, aflições e tudo mais. Então, mais ou menos já foi isso. até nas conclusões, já estava pregando, mas é isso mesmo. Percebe que a gente já vai fazendo isso automaticamente, né? Bom, eu queria perguntar, ainda baseado na primeira pergunta, se alguma coisa saltou para você, se você se sentiu assim impressionado da parte de Deus, alguma coisa? Alguém? Eu coloquei algo aqui. Porque Jesus ele vai dar uma exortação aqui aos
falando num capítulo anterior que os fariseus iriam expulsar os discípulos lá do lugar e, fazendo isso, iriam matá-los, pensando que, por causa disso, eles iam dar culto a Deus, né? A Bíblia até fala que, por falta do conhecimento, eles fazem isso achando que vão dar culto a Deus. Então, eu acho que aí Jesus vem falando que a vida eterna é conhecer Deus. Então, às vezes, os fariseus tinham ali o entendimento da lei e tudo, mas o conhecimento de Deus, de fato, não. Essa falta de conhecimento não traria para eles a vida eterna. Então, Jesus, eu acho que parece estar reprovando um pouco aquele conhecimento, dizendo, olha, vocês precisam conhecer a Deus, que a vida eterna é essa. Muito bom. Vocês são bem rápidos, vocês estão tirando conclusão, mas tudo bem, tá certo. Acho que uma coisa que chamou a atenção, pelo menos para mim, é o versículo 4. Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Essa me chamou a atenção. Bom, o que me chama a atenção é o fato de que Jesus está orando ao Pai. Eu fico muito impressionada com isso, porque parece que é um momento na Bíblia que você consegue olhar na fechadura desse relacionamento aí. Ele está falando com o Pai, né? Às vezes a gente lê a passagem e esquece. Ele está falando com o Pai. Conheçam a Ti, o único Deus. Eu fico muito impressionada com isso. Ainda nessa... Pode compartilhar. Alguém... Vamos esperar um pouquinho. Alguém tem que falar com o restante do livro? A 2? Pode falar. Tadinho, vocês estão caladinhos já faz 10 dias. Fala um pouco, gente. Que me chamou bem a atenção aqui foi no 20, quando ele diz assim, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Muito bom. Então, já fica aí. Com o restante do livro, alguém conseguiu relacionar essa passagem com o restante do livro? A pergunta é, que livro é esse? A irmã ali, passa ali para ela. O restante do livro ou com a Bíblia toda? O restante do livro. A Bíblia é um pouco mais fácil, né? Com o restante do livro, eu acho que João escreve algo mais centrado em Jesus, né? O livro de João todo ele está mais voltado para falar da pessoa de Jesus. Ele já começa o livro falando do Verbo. O Verbo se fez carne. Então, não tem como tirar esse versículo, porque vai englobar todo esse livro falando da vida que só é encontrada em Jesus, a vida eterna só no conhecimento de Deus e de Jesus. João andou com Jesus, bem foi próximo, um discípulo amado, bem próximo. Então, esse versículo é um exemplo de uma revelação íntima, né? Quer falar, irmão? Era isso mesmo? Você percebe que a gente vai formando uma teia que traz segurança no versículo? Às vezes, algumas pessoas começam e só interpretam o versículo, mas não leem ao redor. Vamos só continuar com a Bíblia toda? Alguém compartilhar? Que aí eu quero dar um outro exemplo para a gente correr um pouco. O que eu entendi aqui é que, relacionando com a Bíblia, com o livro todo, né, com a Bíblia toda, é que a vida eterna que nós perdemos lá no Gênesis, a comunhão, né, com Deus, o conhecimento de Deus, ela é o fio que corre em toda a Bíblia. Isso, exatamente. Foi isso. E que a gente tem um versículo forte, né? Um versículo esclarecedor. A vida eterna é conhecer a Deus. Está linkando duas coisas importantíssimas, conhecer a Deus e vida eterna, que é um assunto da Bíblia inteira. Vocês perceberam? Não é gostoso fazer isso? Não é bom? Aí a gente já tem até uma pregação pronta, né? Só respondendo essas perguntas, a gente já tem uma pregação pronta. E nós naturalmente fazemos isso. Eu só estou colocando como exercício, mas naturalmente nós fazemos isso. Mas nós precisamos responder essas perguntas. São perguntas básicas. Quem escreveu esse livro? João. João foi quem? João andou com Jesus. O evangelho é mais centrado em Jesus. Aqui nós temos uma revelação importantíssima, percebe? Então, é uma teia que a gente vai formando. Eu quero dar agora um exemplo de que, como na igreja brasileira, a gente não pratica isso, apesar de ser muito simples. Tem um versículo que é muito famoso, a gente usa em casamento, a gente usa em profecia, a gente usa em tudo. É 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios 2:9.
tem música, tem tudo com esse versículo. Talvez você conhece o contexto, mas tem gente que não conhece. 1 Coríntios 2, versículo 9. Gente, não lê o próximo, segura a curiosidade. Vamos ler juntos. Todo mundo usa esse versículo, irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. E muitos teólogos usam essa passagem jogando para o tempo depois que Jesus voltar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Jesus preparou para nós lá no céu, quando ele voltar e tudo mais. Gente, eu não vou ler nem o anterior, vamos ler o posterior, porque a Bíblia explica a Bíblia, o próximo versículo explica. Vamos lá a partir do 9 mesmo. Mas como está escrito, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Inclusive está no passado, ele revelou a nós. Então, a gente usa direto isso para coisas futuras, mas a Bíblia diz que ele já revelou pelo seu Espírito. Se alguém tem o Espírito Santo, já está conhecendo isso aí. Inclusive, o contexto da passagem é Paulo falando sobre o mistério de Deus, que ele vai falar em Efésios, o mistério que estava oculto, foi revelado em Cristo. Nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos revela o mistério de Deus. A continuação é outro versículo famoso. Eu estou envergonhado. Eu já falei e já enfeitei o negócio mais ainda. Eu ainda enfeitei, já vi outra coisa, praia, cachoeira. Muitos de nós já fizemos isso. Agora, só para... Já que o irmão deu esse exemplo, Deus realmente tem coisas que vão nos surpreender na era vindoura. Mas esse versículo não está dizendo isso, né? O que o irmão falou não foi mentira, né? Deus realmente, nós vamos nos surpreender na eternidade. Mas não era o caso. Mas não era o versículo. Então, às vezes... Vai voltar. Aquele também que fala assim, se possível fosse, enganaria até os escondidos, a gente tem umas dúvidas nesse versículo também, mas acho que não. Deixa para lá esse aí. Então, deixa para o Ângelo essa. Polêmica é com ele. Eu sou mais da paz. Esse versículo é um exemplo, e se você ler o capítulo, a partir do capítulo 2, você vai ver que Paulo está falando do mistério que estava oculto, mas que o Espírito Santo nos revelou, inclusive a continuação do versículo 10, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, às vezes, a gente prega, que nem o Ângelo falou, baseado na teologia do Velho Testamento, de que Deus não havia dado do seu Espírito e tudo mais. Então, é só um exemplo de que a gente precisa, quando lê a Bíblia, começar do básico. Olha o que está ao redor, olha o contexto imediato que a gente chama, né? Para depois se aprofundar no versículo. Vamos continuar? A regra 8. A regra 8 fala, é preciso compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Então, vou voltar a falar. Deus tem uma palavra escrita e Ele gosta que a gente estude. Deus vai nos fazer, vai exercitar nossa inteligência. Bom, eu tentei separar um versículo que mostra sobre a vírgula, não consegui achar, tinha um versículo, mas só as Bíblias antigas que tem. Que uma versícula... Você lembra disso? Eu não assisti. Da adultera? Um pastor leu Oséias e não leu o acento. Aí é um acento, né? Ele leu, toma e adultera. Mas toma mulher adúltera. Então, ele errou duas vezes aí, né? Duas regras. Primeiro, ele achou que aquilo era um mandamento. E segundo, ele não leu o acento, tá? Gente, isso pode acontecer mesmo. Tem um caso do irmão entre nós, lembrei. Fala aí. Gente, vamos ouvir aqui. Que é o pastor que queria dar um jeito para os jovens não ficarem pecando na igreja. Ele pegou aquele versículo que fala contra se abrasar e ele pregou contra se abraçar, para que as pessoas não se abraçarem. Se abraçar. Tem um irmão entre nós também que falou que Ananias e Safira espirrou e morreu. Ah, sim.
Que ele deu um espirro tão forte que ele morreu, né? Ele Espirrou e morreu. É. Tem também do empeçais. Como é o empeçais? O empeçais é que... Aí já é nível piada, né? Mas tudo bem. Que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas e não os empeçais. Quem sabe você está sendo um empeçal hoje na casa de Deus, irmão. Então... Isso já é nível de piada. Mas acontece, gente. Então, antes de interpretar teologicamente... Isso. Ora, isso. E tá lendo? Aí ele não consegue sair do versículo, né? Ora. Tá. Nunca leu o restante da Bíblia. Ai. É tanta piada disso, né, que a gente precisa escrever um livro, é verdade. Mas vamos continuar. Regra 9, essa é muito importante, também é comum erro, viu, gente? Cuidado com as parábolas. Gente, parábola, elas existem para trazer uma mensagem, tá? Parábola é isso, é uma mensagem central. Você, você conta uma parábola para falar algo específico, uma mensagem central. Parábola não é uma história de fato, tá? Então, por exemplo, a parábola do homem do tesouro escondido. É uma parábola, não foi um fato que aconteceu. Então, muitas vezes, a gente interpreta parábolas nos detalhes dela. Isso não está certo, isso corre perigo. Não estou dizendo, inclusive, que você não pode fazer isso em música, por exemplo. Não tem problema. Vamos dizer que você pegou a parábola do bom samaritano e você fez uma música e criou umas ideias. Pode fazer, fala. Eu também não estou entendendo. Foi bom. Aham. Só que a música passa a impressão que a virgem não era grávida. Entendi. Aí é cuidado na hora de transmitir a mensagem, né? Carol, tem... Você fala no microfone? Fala. Gente, vamos voltar aqui. O Arlindo quer compartilhar algo. Eu sabia que eu ia perder a turma. Vai com esse tralalá aí, gente. É que... Eu não sei se você ia falar isso, mas é que para entender é bom diferenciar entre o que é parábola e o que é alegoria. Que a parábola é uma situação do dia a dia, então os detalhes não são escolhidos para passar a mensagem, né? Na alegoria, a pessoa vai colocar cada elemento. Inclusive, existem parábolas que o próprio Jesus explica as parábolas. Aí é um outro exemplo de ler os versículos ao redor. Tem pessoas que lê a parábola, nossa, que interessante, começa a pregar. Depois, quando ele volta para ler, viu que Jesus explicou e era outra coisa. Então, em muitos casos, o próprio Jesus explica. E isso quer dizer, e ele fala o significado. Então, o Ângelo já tem dado o exemplo da parábola do bom samaritano. Eu não vou saber de qual, onde as pessoas interpretam que o... Você pode falar? Eu não lembro. É a parábola do bom samaritano. Então, viu uma pessoa caminhando, andando pela estrada, bateram nela que ela ficou quase morta. Então, quem é esse? É o pecador que ficou ali morto. E então passa o sacerdote e o fariseu e não socorrem ele. Quem é isso? É a religião que não ajuda a pessoa a ser salva. Então, vem um bom samaritano e pega essa pessoa e coloca azeite e óleo e cura. Quem é esse? É Jesus, que com o Espírito Santo nos cura. E então levou até a hospedaria e deixou ele lá. A hospedaria o que é? É a igreja. E deixou 2 moedinhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, para cuidar, dizendo que ele voltaria lá depois. E no versículo 34 ali fala que Jesus levou o doente, a pessoa que estava morta, no burrinho. Quem é o burro? É você que está acreditando em tudo isso. Gente, com isso, eu não estou querendo dizer que não podemos fazer interpretações simbólicas, alegóricas. Nós podemos, inclusive há versículos que permitem isso. Mas eu só quero alertar com cuidado de nós ficarmos interpretando simbolicamente e esquecer a mensagem principal daquela passagem. Se você consegue
se você tem o costume de tratar simbolicamente aquilo ali, muito provavelmente você consegue tirar o poder do mandamento de uma passagem. Percebe? Então, tem passagens que elas são claras, elas são objetivas, tem mandamento ali, a pessoa interpreta, não, isso aqui era simbólico, isso aqui era para aquela época, temos que ter cuidado, porque você tira o poder da autoridade das Escrituras. Então, tem espaço para interpretação simbólica, profética? Tem, mas antes disso, nós precisamos ter a mensagem central. Um exemplo, a história de Abraão, Isaac e Rebeca. Muita gente tem usado essa passagem para falar sobre Cristo, a igreja, o Espírito Santo, vai buscar a noiva e tudo mais. O que está se falando é verdade, mas a gente não pode perder, Jesus realmente está querendo uma noiva, e o Pai, tem o Espírito Santo, tem tudo isso. Mas aquela passagem ela tem um peso histórico. Abraão existiu, Isaac existiu, foi buscar a Rebeca mesmo, naquele lugar onde falou. Então, às vezes, quando a gente fica muito no simbólico, na representação, na alegoria, a gente perde o peso histórico, e isso é perigoso, tá? Então, poder pode. Algumas passagens têm espaço para isso? Tem, mas vamos começar pelo começo. Meu bem, mas, por exemplo, nessa passagem aí, o problema é que nada na Bíblia afirma que Abraão é uma figura de Deus Pai, isso. Isaac uma figura de Deus Filho, Rebeca uma figura da igreja. Então, não tem autorização bíblica para dizer que aquilo representa profeticamente outra coisa. Agora, a pessoa que vai pregar, ela pode dizer assim, eu decidi usar essa alegoria para explicar. Isso, pronto. Pode fazer música, pode, entende? É permitido, mas a gente tem que ter um certo respeito com a palavra de Deus. Vocês entenderam que o conteúdo que a pessoa falou é verdade? Mas o exemplo que ela usou não tem amparo bíblico. Mas na questão de Isaac, quando é oferecido no altar, simboliza Jesus, o único filho, Deus também, Isso. Por quê? Isso. A Bíblia lê a Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Isso é bem... Por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda. Gente, mas eu vou correr. Vamos lá, tem bastante coisa. Regra 10. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição deve ser considerada figurada. Então, Jesus é o nosso pão, luz, Deus é a nossa rocha. Isso é bem básico, né? Mas não quer dizer que Deus é uma rocha, ele é a rocha. Então, o que é rocha? Quando eu falo rocha, o que vem na sua mente? Firme, constante. Então, é esse significado a respeito do atributo de Deus, né? Quando usa coisas figuradas. Regra 11. Essa é bem interessante. Quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, aceite ambas como escriturísticas. Escriturísticas eu quero dizer inspirada, ou seja, é de Deus. Crendo confiantemente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. Tem momentos que você vai ler a Bíblia e você vai achar que está tendo contradição teológica. Às vezes você pode achar que tem contradição de coisas históricas, mas não. Teologicamente, o maior exemplo, vamos dizer, Paulo, que fala da justificação da fé, e Tiago, justificação pelas obras. Muita gente entrou nessa crise. Gente, vocês podiam só ter lido a história da igreja, que um monte de gente explica isso aí. Primeira coisa, até anotei aqui. Quando Paulo está falando, ele nunca fala contra as obras. Ele está enfatizando a justificação pela fé. Tiago não diz em momento nenhum que a justificação não é pela fé, ele está enfatizando as obras. É como se dois homens estivessem olhando para o mesmo objeto de lados diferentes. Até porque Paulo, nessa passagem aí, você pode ler depois, está explicando Abraão a partir de Gênesis 15, quando Abraão recebe a promessa. E Tiago está de olho em Gênesis 22, que é quando Isaac, a promessa, já veio a existir e está para ser sacrificado, e por isso Abraão está colocando a sua fé em prática. Tá? Isso na história da igreja, a gente tem um monte de teólogo explicando. O que eu já poderia pular para outro ponto aí. Mas respira. Entendeu o que eu falei? Quando você chegar na contradição, tenha fé. É de Deus. Hã? Isso, contradição aparente. Isso mesmo. A regra 12, eu já tenho comentado, cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Bom, eu falei sobre a história da igreja. Por que isso? O estudo, quando eu estou lendo a Bíblia, primeiro método que eu falei para vocês, ler a Bíblia sempre. Quando você lê a Bíblia sempre, de uma vez só, evite Bíblias de estudo. Sabe aqueles quadradinhos do lado com sugestões? Aquilo não é inspirado por Deus. Aquilo é um irmão que leu e está interpretando para você. Aquilo pode te atrapalhar. Pode atrapalhar. Inclusive, dependendo da Bíblia, pode ser uma baita de uma heresia.
Então, quando você for ler a Bíblia como um todo, leia sem comentários, tá? Sem balões de sugestões. Fecha os balões, tá? Outra coisa, quando você for estudar a Bíblia, você pode fazer todo esse trabalho de analisar ao redor, analisar o versículo, onde aparece essa palavra outra vez, são ferramentas que você pode utilizar. E outra ferramenta importante é ouvir o que outros homens falaram sobre isso. A gente não pode ter medo de ouvir as outras pessoas. Você vai achar coisa ruim e coisa boa. Por isso tem gente que vai estudar a Bíblia, tá, fica com um monte de Bíblia, um monte de comentário, um monte de livro, não tem problema. Por quê? Porque a revelação de Deus é no seu corpo. E existe o corpo de Cristo local ou atual, são o quê? Os irmãos que eu reúno e a igreja no mundo viva hoje. Mas existe o corpo de Cristo universal de todas as gerações. Homens na história da igreja receberam revelações de determinados versículos, como, por exemplo, agora que eu falei de Romanos e Tiago, e eu preciso, vamos dizer assim, subir nos ombros dele para enxergar. Talvez eu vou passar a vida toda tentando explicar o que Paulo e Tiago estavam falando. Mas se eu tivesse lido determinado irmão, eu já teria entendido isso e eu poderia avançar numa revelação. Então, o estudo permite, sim, você ouvir outras pessoas, tanto pessoas hoje vivas ou pessoas que já morreram, então você acessa os livros dela. Certo? Então, antes de terminar, eu queria falar um pouco sobre a meditação. Não deu tempo de falar muita coisa. E, para mim, esse é um dos pontos mais importantes, porque nós não temos essa prática na igreja hoje, a prática da meditação. Irmãos, meditação é bíblico. Quando eu falo meditação, talvez você está na sua mente aí com um monge budista, apaga esse monge da sua mente, esse monge da sua mente. Davi, os salmos de Davi estão repletos de palavra meditação. Você joga na internet meditação. Davi fala o tempo todo, Davi meditava na lei dia e noite. Meditação é bíblico, tá? É claro que não é como a meditação que a gente vê, oriental, digamos assim. Isso. E que você esvazia sua mente, toda aquela coisa arada. Então, a nossa meditação é a meditação na palavra, a meditação bíblica tem o crivo da palavra, a palavra de Deus nos guia. Tem uma passagem, eu queria ter tempo de ler com vocês, na verdade é um salmo inteiro, Salmo 77. É um salmo de Asaf. É interessantíssimo o salmo. Tem vários estudos e análises desse salmo, porque é mais ou menos assim, Asaf está angustiado. Ele fala, eu estou angustiado, eu levanto minha mão, eu grito. Aí daqui a pouco ele fala, e eu fico tão angustiado que eu não consigo nem falar. Aí daqui a pouco ele fala, ele está bem... Mas aí eu me lembro. Aí ele fala assim, na verdade ele fala assim, eu entendi, a mão de Deus mudou. E agora eu vou lembrar que ele é bom, ele fez isso na história e tal. E o salmo termina, parece que tipo assim, resolvi o meu problema, vou embora. É muito interessante, porque mostra uma espécie de relacionamento com a palavra de meditação. Ele está angustiado com o fato, ele grita, ele está agoniado, passando por agonia, e ele recebe uma revelação e ele lembra dos feitos do Senhor e fica meditando. Ele fala, meditarei nos feitos do Senhor. Então, essa questão da memória volta. Então, meditação, para nós, é um relacionamento com a palavra emocional. Você degusta a palavra, como se fosse, a Madame Guion fala isso, como se fosse uma abelha que fosse tirar o mel de uma flor. Meditação não é rápido, meditação é devagar. É um relacionamento com o tempo. Você vai conversar com sua esposa, você não conversa rapidinho, você demora, você fica conversando. Então, a leitura geral da Bíblia pode ser rápida, você lê rapidão. O estudo demora mais tempo, você precisa analisar, escrever, aquela coisa mais de trabalho. Mas a meditação é tempo e coração. Claro que no estudo você também está submisso à palavra. Claro que no estudo o Espírito vai te falar, você vai receber uma revelação. Mas na meditação o seu coração está aberto, submisso, você deseja a verdade. O Dallas Willard, ele praticamente analisou como que os homens e mulheres da história faziam meditação, e ele fala que é mais ou menos assim. Primeiro chega a informação, você lê o versículo. Você lê um versículo, a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus, chegou a informação. E ele percebeu que o segundo passo é o desejo de que aquilo seja verdade. Senhor, e é isso que acontece conosco mesmo. Senhor, como eu queria te conhecer mais. Senhor, eu não te conheço. Eu queria tanto ter isso aí, praticar essa vida eterna de conhecer o Senhor. Você deseja. O terceiro passo é você se questionar. Por que isso não acontece na minha vida? Tem que acontecer. Eu tenho o Espírito Santo, Jesus morreu. Tem que acontecer. O quarto passo, ele fala, é declarar. A pessoa começa a declarar. Eu tenho isso.
Nossa, Jesus morreu na cruz. E o último passo é se apropriar disso. Eu tenho a vida eterna. Senhor, eu estou te conhecendo. Senhor, eu estou te vendo agora. Tive uma visão, tive um entendimento. Percebe? É um processo. E ele fala que, inclusive, esse último passo, que é o da apropriação, é algo muito delicado. Porque você não pode fingir. Você não pode falar como se fosse uma espécie de mantra, sei lá, né? Não, eu conheço. Não. Aí ele fala, nessa hora, nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos entrega essa verdade, que faz essa verdade que está escrita num papel se tornar real no nosso interior e na nossa vida prática. Então, meditação é algo que nós precisamos ter tempo. Eu coloquei aí devocional. Muita gente tem dificuldade de fazer devocional porque não conhece, por exemplo, essa prática de meditar na palavra, de gastar tempo. Então, aí, nós, vamos dizer assim, sugar o máximo que tem naquele versículo. Vai sugando. Inclusive, eu coloquei também aí o lédico, não sei se vocês já ouviram falar, que é um método de meditação na Bíblia, baseado na história também, que começa com a leitura. Leia. Irmão, você pegou um versículo, você está no seu devocional, lê. Mas não lê uma vez só, não. Lê umas 5. Porque a gente lê, mas a nossa mente está na cozinha, está nos filhos, está na minha atividade. Inclusive a repetição, porque o terceiro leia, escreva e diga. Poderia ser repita. A repetição, muita gente às vezes acha que é um mantra. Não é. Por que a gente precisa repetir algo? Porque a gente está fazendo da boca para fora. Repete várias vezes algo. Aí vai chegando. Parece que os seus pensamentos vão se conectando com a sua vontade, vai tudo se conectando e os significados vão chegando. Então, leia um versículo na meditação, leia várias vezes. Leia 3, leia 4 vezes. Depois, escreva. A experiência de reescrever um versículo é fantástica. A minha sogra estava reescrevendo a Bíblia no devocional. Eu nem sei onde é que ela estava. Haja folha para isso. Mas, enquanto ela escrevia, vinha vários significados do que aquela palavra estava dizendo, vinha revelação, era uma experiência fantástica. Eu fico lembrando dos monges copistas, né? Que experiência de escrever a palavra. Quando você escreve, você vem mais entendimento. Escreve num papel à parte para poder fechar a Bíblia e não ficar mais olhando o versículo de cima e de baixo. Né? Isso, só naquele versículo. Vocês ouviram? Próximo, diga, repita aquilo ali. Isso tem muito a ver com o que o Dallas Willard fala. Quando você repete as escrituras, você ministra a si mesmo. Você está se ministrando. O próximo é cante. A parte da música, o Michel falou um pouco, né, sobre a música na oração. É uma forma de você digerir aquela verdade, de você colocar beleza, significado naquilo ali. É uma forma de memorizar. O povo judeu memoriza a Torá, as crianças, com base na música. E quando você canta para o Senhor a passagem, a gente costuma usar esse termo, não é nosso, mas devolva a passagem para o Senhor. O Senhor está falando com você, você devolve para Ele, por exemplo, em forma de música. Você está tendo um relacionamento com Deus, você está falando com Deus. Eu acho que a música é tipo assim, o molho do macarrão. Precisa ter um molho, a música faz esse... E ore a passagem. Senhor, Tu és o meu pastor, eu creio que Tu és o meu pastor. E quando você começa a orar, é certeiro, vai te vir memórias. Por isso que a oração é tão importante. O Senhor é o meu pastor. O Senhor provê. Pum, saiu uma lista das 20 últimas provisões do Senhor na minha semana. E eu começo a agradecer.